Bom dia, pessoal. Olha isso aqui. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um ah, Application Lab do Opportunity Fund Graduate 2026. Obrigada por estarem aqui numa segunda-feira. Aqui no Rio de Janeiro está bem chuvosa. Não sei como está na casa de vocês, mas aqui está bem chuvoso. Então, muito bom vocês estarem aqui. É, a gente hoje vai falar de Program Search, mas eu queria primeiro, antes, conversar umas coisinhas com vocês. Primeiro, todo mundo conseguiu fazer o mock test? Sim, Sim, tá. E aí, vocês conseguem fazer download em PDF do teste? Porque eu tenho acesso ao material que vocês fazem, ao teste de vocês, pela minha plataforma. Mas eu acho que seria bom a gente ter o PDF do teste. Tá. Vocês Fernando? conseguem? Alô? Oi, Fernando. Tá ouvindo? Sim, sim. Sim. Conseguem? Tá. Então, eu queria que vocês fizessem o download e fizessem upload lá no, no Classroom. Eu pedi isso. Fernanda, eu acho Oi. que a gente tem acesso só uma página, tem o resumo das perguntas que a gente respondeu e o resultado. Seria isso, verdade? Isso, tá bom. Não Ah, precisa ser o teste beleza. inteiro, tá? É, Fernanda? De... no caso, Fernanda, fechou, já fechou hoje o prazo, né? Quando Não, foi mas aí para eu, o prazo era hoje de manhã. aí Ou quando foi seja, para eu colocar, eu só comentei, né? E entreguei a isso, atividade. Foi isso que isso, eu não tem fiz. problema. Mas eu não coloquei link nada, não baixei Não, nada. porque eu acho que eu não Uhum. coloquei, porque eu não sabia se era possível fazer isso. Porque eu estou trabalhando com o Classroom pela primeira vez, tem muita coisa que eu estou experimentando esse ano, porque vocês estão num grupo menor e a gente está conseguindo Ah, fazer mais. Então, eu eu vou também. reabrir eu vou reabrir o prazo para que vocês coloquem, façam upload, tá bom? Não se Tá bom, preocupem, era não. essa a minha dúvida. Perfeito. Fernanda, eu, Diga, eu Cid. até fiz o teste, só que acontece que eu esperei para fazer ontem, domingo à noite. Daí fui ver fazendo, deu confusão mesmo. Tem coisas que eu vi que foi pulado, depois eu percebi que não estava Peraí, parou, desligado. ficou Enfim. em silêncio. A gente perdeu você, Cid. Tem coisas que eu É. vi que foi pulada e aí depois eu perdi tudo. Ah, sim, eu estou dizendo que eu tive problema ao fazer teste, que eu esperei para fazer ontem à noite, acabei fazendo, o microfone não estava funcionando, eu que estava muito cansado, enfim. Mas aí eu acho que é um bom aprendizado, assim, a gente, o mock test para quê? Que é? Ele é para a gente se acostumar com testes. Uhum, Então, você vai poder usar a sua experiência de ontem, vocês todos vão poder usar a experiência de ontem para ver, o que que tá, em que situação eu faria melhor o teste? É, qual é o melhor horário do dia para eu fazer o teste? Porque, assim, o mock test, eu não estou avaliando a nota de vocês, assim, a gente não vai pegar, aí, ó, só tirou nota baixa do mock test. A questão é vocês entenderem o tamanho da tarefa que espera vocês em julho e se prepararem para isso, terem, choques de realidade com essa tarefa. uhum. Então, é super Inclusive, importante. é Diga. importante fazer num momento muito tranquilo, onde você não está exausto, onde não está cansado, porque assim, das demais tarefas, eu entendi que, apesar de eu ter visto o tempo lá, mas assim, logo de cara, com a primeira vez com IELTS, que eu sou, geralmente a gente estuda TOEFL, né? Logo de cara com IELTS, né? Domingo à noite, um monte de outras coisas, enfim, eu de fato eu fiz para atender os requisitos, que é entregar a atividade, mas eu acredito que o que eu fiz não chegaria a uns 15 a 20% do que eu deveria fazer. Então, com certeza é um aprendizado para fazer em outro momento mais tranquilo, talvez de manhã, que você esteja um pouquinho mais disposto, sem barulho, enfim. Uhum. É. É só a explicação que eu estou deixando para o pessoal Não, ótimo. E é ótimo a gente ter essa Fernanda, entender. reflexão. Fernanda, Uhum. rapidinho, a Tainá tá pedindo para entrar. Ah, peraí, eu estava até pensando, cadê a Tainá? O meu segundo eu também solicitou para
Ah, já autorizou, né? Acabei de dar, eu vi o segundo eu. Você tem. Tainá, É, meu amor, me desculpa, a gente começou a conversar e eu não abri para você. Me desculpa. Oi, gente, bom dia. Nada. bom Pode dia. falar, Bruno, que você estava com a mão levantada. Deixa eu aumentar aqui o volume. Aqui em Fernanda começou um chuvaço também, uma chuva muito forte. Agora, eu acho que é basicamente isso, né, que você falou, o choque de realidade, né, do quanto a gente vai ter na prova, né, vai ser muito longo, né, então tu tem que meio que se adaptar ao formato da prova. E assim, eu tive esse choque ontem, né? Tipo, eu já tinha tido, porque eu achei, comparado ao Duolingo, eu achei as questões muito difíceis. Não é que é difícil, é que é longo, é muito É longo, uma outra prova, exatamente. e eles não te dão, assim, toma aqui a tua resposta, tu entendeu? Não, tu tá escrito numa construção totalmente diferente as frases, e tu tem que saber o que é um substantivo, tem que saber o que é um adjetivo, para tu ver se tu consegue adaptar para aquele novo formato. Então, a minha nota, sim, foi, ó, É. E isso aí, aqui eu sei que eu posso melhorar, porque agora eu já não, sei o com formato da certeza. prova, Com o inglês de entendeu? vocês, vocês podem, tenho certeza disso. Assim, a minha preocupação nunca foi a habilidade linguística de vocês. Tá todo mundo aqui dentro de um nível muito bom. É o hábito da prova. E aí eu queria trazer, aproveitar, antes de você falar, Amanda, um outro assunto que o Bruno trouxe, que eu acho que é importante, assim, vou pegar o gancho com você, Bruno, que é o seguinte, gente, tem que fazer os practice tests, tem que fazer os exercícios, tem que assistir o vídeo. Assim, a gente. é, Assim, eu vou falar, a gente já viu é, eu, é, qual é a relação entre rendimento na prova, porque não estamos falando de falar inglês, estamos falando de saber fazer a prova. Rendimento na prova e uso da plataforma. E de gente que fala inglês bem. E a minha preocupação, e a preocupação da coordenação, é qual é? É que você consiga nota para chegar, para ser aceito no programa, mas não consiga nota suficiente para o Teaching Assistant, que é o que todo mundo precisa para conseguir a bolsa. Porque, na verdade, se você não puder pagar pela sua moradia, pela sua comida, pelo seu plano de saúde, como é que você vai fazer? Então, é importantíssimo que a nota de vocês, mesmo que você já fale inglês bem, e assim, ninguém aqui está dizendo, olha, fala inglês, mas fala melhor. Faça a prova o melhor possível, é diferente, porque o inglês de vocês já é ótimo. Então, aqui ninguém está falando de controle, qualidade, sabe? Juízo de valor sobre a capacidade de vocês. Faça a prova, faça a melhor prova possível, que aí é uma coisa, uma tarefa para conseguir uma coisa que vocês querem e que vocês precisam, tá? Diga, Amanda. Perfeito. Fernanda, a gente está assim, Amanda, aos tô te poucos. ouvindo meio mal. Opa, desculpa, porque eu tô dentro do carro, eu viajei esse final de semana, fui ver Ah, minha mãe tá. no interior. Aí agora eu tô em deslocamento, a gente atrasou um pouco, a estrada tá muito ruim, Uhum. mas estou aqui. Tá me ouvindo Uhum. melhor agora, né? Ok. Então, eu sei que a gente está se acostumando com o teste na versão virtual, eu acho que eles tentam criar um ambiente virtual assim, mais similar possível com a prova do IELTS. Só que eu queria saber se isso é definido por vocês, se vai ser a prova no computador mesmo, ou se vai ser versão em papel na hora. A prova, ela assim, eu acho que ela não se faz mais em papel, não. Você vai no teste center para fazer um negócio virtual. Ah, entendi. É meu entendimento que o IELTS não tem mais papel. Como o TOEFL não tem mais papel, Chocada. Ah, beleza, então. tá? Eu tenho um pouco de Então, É, dificuldade de me concentrar na frente do computador, assim. é, Pelo pois menos é. Aí faz filho também, né? aí é por isso que é importante praticar, 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 para que você possa, assim, estar mais confortável e mais pronta, até para descobrir alternativas, pensar em formas de você se concentrar na frente de uma tela, entendeu? A E é única coisa que pior para quem tem computador antigo, tipo o meu, que é de 2016, a vista começa logo, sabe? A é, desestabilizar, fazer uma oração meia-noite para ter, né, aí, acumular ainda assim, vibrações para Bruno, conseguir um é, notebook novo, é, porque 3 horas, 4 quase, né?
Bruno, deixa eu te falar. Você tem chance, se for preciso, a gente até escreve para. Se tiver alguma universidade, no Instituto Federal da tua cidade, qualquer coisa que tenha um computador melhor, você descubra, ali tem. A gente até escreve uma carta pedindo para você usar, Sim, eu tá? fui pro polo lá da universidade, o notebook, o computador é melhor lá. E eu não tenho esse problema. Então, assim que eu puder ir praticar lá, né? Porque geralmente eu gosto de fazer, já sou diferente do Cid. Eu faço todas as coisas em casa para estar organizado o meu quarto, toda a minha bagunça, para ver se eu organizo a minha cabeça. Foi isso que eu fiz ontem. Não foi legal, mas foi o primeiro choque da prova, né? Pelo menos Isso, agora eu e já sei vocês têm, como vocês esperar. vão fazer 7 mock tests, os que a gente vai pedir, que a gente está falando em 7 semanas, mas assim, tem mais 3, porque vocês têm 10 mock tests. Então, se você quiser fazer mais um, mais dois, entende? Não tem, a ideia é Essa é a praticar para minha fazer. dúvida. Eu ia perguntar quantos a gente tem, porque eu A quero fazer plataforma dá mais. 10 para vocês. Uhum. Nós só temos 7 semanas, vocês vão fazer 7 mock tests. Para o programa, mas se vocês quiserem fazer mais, tem mais. E tem os exercícios, assim, não subestime os exercícios, porque os exercícios você pode ir voltando para ver a explicação. Vocês têm, que aí eu quero aprender melhor, por isso que eu não vou pedir para fazer agora. Mas tem é, feedback de essay. Uhum. Então, vamos usar a plataforma a nosso favor, sabe? A plataforma tem isso. Ela é cara porque ela é boa. Então, vamos Sim. usar todas as ferramentas que estão ali para gente. Eu vou E- procurar esse do S aqui, eu não vi ainda. Tem lá, e- sim. É que eu não sei como é que você. Qual é o processo? Eu quero entender o processo para pedir para vocês direito. Eu acho que é Inclusive, um Obrigado. botãozinho que, quando você escreve essay, bem embaixo, bem no canto, tem um graded essay, alguma coisa assim. Aí diz, Isso. você tem uhum, direito a 4. Eu acho que você marca essa caixinha e vai. exato. E você tem Inclusive, até. Desculpa, Cid. Eu acho que pode você falar, tem, pode falar. é revisado por humanos. Então você recebe em 4 dias, 5 dias. Tipo, não é imediato. Alguém vai ler mesmo o teu essay. É bom usar Exato. logo esse primeiro, né, para ver como é que a gente É. tá. Primeiro, eu acho que eu vou Uhum. usar esse primeiro aí que eu fiz ontem. Eu gostei do segundo writing, tipo assim, que tu tem que pegar informações e tal. Primeiro Uhum. também, eu gostei das essas. Agora, o meu reading um pouquinho, e o listening tá É. difícil. E aí, mais uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. Eu já te dou a palavra, Cid. Assim, a gente, quando está falando de aprendizado de língua, a gente tem dois movimentos, o input e o output. Input é ler e ouvir. E output é escrever e falar. É que nem criança, que nem bebê. Bebê, ele não sabe falar, mas ele sabe o que é não, ele sabe o que é mamãe, sabe o que é vovó, sabe? Ele começa, e aí ele começa a entender e interagir com o que você fala, não com o que ele produz. Eventualmente, o bebê começa a produzir. A gente faz isso o tempo todo. O aprendizado é assim. Mas para a língua, né, esses são os inputs e o output. Vocês são mais para vocês que querem ser professores, vocês querem teaching assistants, vocês querem research assistantship, mas teaching principalmente, vocês precisam do output. Então a exigência da nota é mais alta ainda. Ohio State esse ano, é, a nota era bem alta, mas a nota perto do máximo por sessão era o output, era o speaking and writing na prova. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Que às vezes, assim, eu sei que porque eu também sou aluna, tá? Eu também estudo. Então, a gente fica naquela coisa assim, poxa, eu já li, já entendi, eu não quero escrever nada disso, não, já está entendido na minha cabeça. Se eu escrever, eu vou desorganizar. Eu já tive a cara de pau de falar isso para mim mesma. Se eu escrever, eu vou desorganizar. Acontece que não. Se eu escrevendo, eu estou desorganizada, é que eu não entendi mesmo. Tem que voltar lá e fazer. Não tem como fugir, sabe? Não tem como eu falar para a tia que sou eu mesma, que se eu escrever, eu vou desorganizar. Então, assim, vai ser difícil, porque a gente tem que ter uma insistência chatinha, né? Você fala, eu fiz errado, que droga, eu fiz errado de novo. Até que uma hora você faz certo. Mas é chato pra caramba, tá? Fala, Cid ia falar qualquer coisa. Ok. Sim, eu estava dizendo que, primeiramente, eu
procurei entender a prova por completo, assistir todos os vídeos, né, para entender melhor a prova. Mas é aquela coisa, né? É igual carteira de motorista. Não basta só você assistir aulas teóricas, tem que ir para aulas práticas. Então, que era justamente que ia para aqueles exercícios, né, por sessões, reading, writing, speaking, para depois ir para o mock-up. Só que apareceu o mock-up test one, né? E vai ter toda semana. Aí eu tive que correr para fazer assim coisas mais importantes, para pegar a dica de speaking, de writing, de reading mais importante. Acabei não concluindo todos os vídeos, mas essa semana eu vou concluir toda a sessão dos vídeos, fazer os Uhum. exercícios isoladamente, o que vai me ajudar posteriormente em mock-up testes. O que é mais importante é aqueles exercícios que tem, como você pode ver a explicação, caso tiver algum erro. Exato, Isso já ajuda um pouquinho a compreender como exato, que a prova funciona. O primeiro exato. exercício que eu fiz foi de writing. Foi ontem também, na verdade, antes de começar o mock-up test. Foi muito, de reading, foi até muito bem, mas depois, enfim, eu estava tentando compreender como é que era, mas depois eu tive que partir para o mock-up test para atender o requisito da data Uhum. final. Mas pelo menos a gente já tem uma ideia, uma É. noção de como é que é isso E e já aí, facilita eu muito. vou falar uma outra coisa sobre isso. Você falou de prazo, aí a gente parte para nossa sessão, que ela tá longa hoje. Hoje vai ser aquela sessão que eu vou falar muito, para que vocês produzam na próxima que a gente fizer. Como a gente fez no CV, que eu falei muito na primeira e na segunda, vocês produziram, essa é a ideia. Mas sobre isso que você falou de prazo. Vocês falou, mas alguém falou. É o seguinte: o programa, é, ele é espelhado nas exigências das candidaturas para as universidades americanas. Nada do que a gente coloca aqui é criação nossa no sentido de, ai, vamos fazer aqui o negócio ficar mais desafiador um pouquinho, porque a gente está com. Acordamos masoquistas. Vamos fazer eles que já trabalham, já estudam, já tem problema com a internet, tem filho, marido, sei lá, tem um monte de coisa para lidar e a gente vai fazer a vida deles ficar mais difícil. Não é. É porque é, todos esses requisitos são os mesmos das universidades. Um deles é o prazo. Não tem assim, se você não entregou o seu application dentro do prazo. Ninguém vai estender o prazo para você mandar seu application. Se você não entregou seu application para a bolsa dentro do prazo, ninguém vai estender o prazo para você. É, por isso tem tanto prazo no programa. Porque no processo de candidatura, que é muito estressante, agora está tenso, mas estresse mesmo é segundo semestre. Se você já tiver acostumado e acostumada com a quantidade de prazo que tem, você já tem uma casquinha mais grossa para lidar com isso sem se sentir, sem se emocionar muito. Porque emoção é importante para a gente sonhar e encontrar nossas metas, mas às vezes ela pode estragar um pouquinho, que a gente fica nervoso e aí a gente pode perder coisas importantes. E a ideia é que vocês se acostumem e fiquem com a casquinha mais grossa mesmo, para chegar lá na frente e fazer direito, tá? Vamos partir para o. Ah, deixa eu falar mais algumas coisas aqui. Ah, isso. Então, próximo ponto. Isso eu fiz na sexta-feira. Crie um cronograma de estudos. O Maguchi tem sugestões de cronograma de estudos. Tem várias sugestões de cronograma de estudos. Sigam algum cronograma, que seja do Maguchi, que seja, mas sigam. Se você criou um cronograma que seja do Maguchi ou da internet e não funcionou, é porque esse cronograma não é bom para você, você vai procurar outro cronograma. Não vai insistir num cronograma que não funcione, tá? E assim, eu tô falando isso com absoluto respeito. Só tenho 15 minutos para estudar por dia, porque a minha vida é assoberbada. Nós sabemos que é. 15 minutos por dia você vai estudar. Eu só posso, sei lá, tem dias que vai ser no ônibus, então você vai fazer o listening no ônibus. E aí você vai fazer reading, ou sei lá, writing, você vai fazer em outro momento, não sei. Mas, assim, adaptem a sua realidade. A sua realidade não vai mudar. A sua realidade é essa, e você tá. E assim, vocês, se chegaram aqui, já fizeram muita coisa para mudar a realidade de vocês. Mas muita. Então, e a gente tende a fazer certas coisas, certas mudanças assim incríveis, que tipo, você olha para trás, como eu fiz isso? Meio distraído. Você estava com tanto desejo que você se distrai e faz. Então, usa esse pouquinho de distração para encontrar um cronograma que seja bom para vocês, tá? Todo mundo recebeu o CV Comments, menos o CID.
Não sei se, Cid, você conseguiu fazer, alguém te explicou como é que faz do jeito que eu pedi? Porque o teus textos chegam para mim como algo que eu ainda tenho que baixar no Classroom. E aí eu não consigo dar o feedback que eu dou para Amanda, para Tainá, para o Bruno. O teu feedback fica capenga. Ah, E eu tá. queria dar um feedback bom. Acho que é porque eu subo o arquivo em si, né? Porque eu tentei aquela vez pegar o link lá do Drive, na pasta do Drive, para subir, mas estava dando erro. Então, por isso eu estava subindo o arquivo completo no Google Class. Tá? Vou ver aí como eu resolvi isso para colocar somente o link para que você possa acessar diretamente o arquivo. Isso, porque senão você não tem o feedback do jeito que você precisa ter. Aí eu vou Tá, esperar isso para fazer o seu feedback do CV, tá? tá bom. Para fazer direito. Aí, mais uma coisinha, assim, queria pedir para lembrar vocês que, assim, qualquer mensagem que a gente coloque, ou no Classroom, ou no grupo de WhatsApp, dá um joinha, dá um lido. Isso é para todo mundo, não estou falando pessoal. Só lembrando, tá? Só dá um okzinho, lido, recebido, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui, que nossa manhã é longa. Bom, queria lembrar isso aqui de novo. Não vou deixar de lembrar isso aqui todos os dias para a vida de vocês. A função de cada elemento da candidatura. CV é algo objetivo, é o que e quando. O S é como e por que você fez certas coisas. As cartas de recomendação são alguém falando, confirmando tudo isso que você está dizendo. Mas nada disso acontece se você não souber para onde você está indo. E o CV, principalmente, ajuda você a fazer a melhor lista de programas, que é o que te ajuda a entender para onde você está indo. Se o que você quer é possível financeiramente, academicamente, ou se, sei lá, tem alguma questão assim, sei lá, esse programa não existe mais, o professor que você quer tanto, ele se aposentou. É a lista de programas que vai ajudar vocês a fazerem isso. E aí, aqui eu estou listando, isso vai ficar com vocês, tudo que você precisa procurar quando você está pensando na sua lista. Por último, eu vou chegar na planilha, porque é importante vocês entenderem o que que vocês precisam. Primeira coisa é Faculty Fit. Ah, aquele programa ele é ótimo para mim. Ok. Aí você vai olhar lá os grupos de estudo, os artigos que foram escritos a respeito, os eventos que foram feitos, sabe? Você vai conversar com pessoas e você vai ver se aquele professor tem a ver com você. É muito importante que isso esteja alinhado, porque eu acho que assim, vocês estão fazendo um sacrifício muito grande. Todos vocês podiam estar fazendo algum doutorado aqui no Brasil, mestrado aqui no Brasil, vocês têm plena capacidade de fazer isso. Vocês querem algo além. Para isso, vocês, não seria justo com vocês que vocês tivessem que perder o norte que você já tem. Todo mundo aqui tem um norte do que quer estudar. E aí, perder esse norte só para se caber naquele professor, porque ele é o mais famoso da tua área, não faz sentido. O que faz sentido é que tenha um alinhamento, que tenha o tal do fit que a gente fala. Então, você tem que ver se os professores, né, têm alguma coisa, uma pesquisa que tem a ver com o que você já publica ou se interessa. Você vai ver as publicações deles, os projetos, se eles estão aceitando alunos novos, se tem uma metodologia que é compatível com o que você quer. E aí, assim, pensa sempre isso. Ah, eu não sei, não sei para onde correr. Tem duas dicas para vocês. A primeira coisa é: quem são os autores que vocês leem? Quem são essas pessoas? Onde elas estão trabalhando? Onde elas estudaram? Essas são pistas boas para onde você pode ir. Aí você vai falar, nossa, mas autor, fulano de tal, Nobel. Gente, Nobel tem um em cada universidade americana, pelo menos. Então, relaxa, que Nobel, vocês vão falar, ai, mais um Nobel. Ai, mais um Nobel. E daqui a pouco vocês são Nobel de alguma coisa também. Então, não tem problema que o cara está lá em cima, porque isso é coisa da
a candidatura para a Universidade Brasileira, para o programa brasileiro. Aquele professor lá, ele nem vai olhar para mim. Não, vai olhar sim, porque você é bom. Se fizer tudo direitinho, se tiver fit, ele vai olhar para você, tá? A segunda coisa é quem são os programas, as áreas que os seus mentores atuais recomendam. Tainá, eu vejo você fazendo isso porque eu te conheço desde o dia 1 da graduação, passei pelo mestrado com você, viva a sua transformação, sei como você é. Eu vejo você no programa X, eu vejo você no programa Y. Isso pode ser com ou sem indicação. Com indicação, maravilha. Ah, eu conheço o professor, inclusive, vou te indicar. Muito bom. Mas se ele não conhecer a pessoa, não é menos chance, não. Porque você vai se apresentar e vai se apresentar bem. Porque aí você já tem, inclusive, esse terceiro elemento, né, de fora, falando: olha, vai ali, dá uma olhada. Parêntese. Se você discordar absolutamente do que o seu mentor atual está falando, discorde, tá? Beijo, agradeça e tchau. Segundo parêntese, segunda observação importante. Tem orientadores e orientadores, né, gente? É, o Bruno, ele tem uma vantagem. Bruno e a Amanda. Bruno e a Amanda não passaram pelo mestrado. A gente do mestrado, o Cid e a Tainá já passaram, e eles sabem que, às vezes, o teu orientador do mestrado vai ficar com ciúme de você fazer doutorado fora. Isso acontece, já vimos por aí, não é mesmo? Não é novidade. Então, assim, não se preocupe se seu orientador começar a fazer, sabe, é, Cavaleiro do Apocalipse. Não pode, não tem, não vai lá. Esquece, tá? Ou se você achar que vai criar ciúmes e vai atrapalhar uma pesquisa que você está fazendo agora. Aí também não fala. Mas se tiver uma relação minimamente saudável, que não é culpa de vocês, se não tem, vocês conversam com eles. O Bruno e a Amanda não têm essa preocupação, porque vocês não passaram. Normalmente, o professor da graduação, ele é muito mais acolhedor. Ele não está competindo com vocês. Ele não está falando, ah, eu vou perder, meu aluno. Então, ele dificilmente vai fazer um Cavaleiro do Apocalipse, mas pode ser uma boa indicação, tá? É, Próximo. Segunda coisa, lembra que no nosso Five Steps, o segundo passo já é Funding Availability. E é muito importante isso. Aí eu preciso falar. Amanda e Bruno vão fazer lista mista. Então, vocês podem fazer, quando fizerem para o mestrado, lista mista que eu digo, vai ter mestrado e vai ter doutorado na sua lista final. Esperamos. Quando tiver programa de mestrado, você vai ver se tem funding e vai procurar atrás e tal. Às vezes o funding é parcial, mas tem bolsa externa para competir. Todo mundo aqui que quando tiver na lista doutorado, gente, é básico. Se o doutorado não tem bolsa, ele não é um doutorado bom para você. Porque você vai passar 4 a 6 anos da sua vida dando o seu cérebro, vocês vão abrir aqui, fazer quase uma lobotomia, vão tirar aqui. Aí você vai pegar o seu cérebro e vai falar, Senhor, senhora, tome de presente por 6 anos. E aí vamos produzir conteúdo, vamos produzir conhecimento, teorias. E aí, você não vai ganhar salário? O programa na Funfangem? Se esse programa já começa te falando o funding é parcial, que você vai ter que pagar uma parte da tuition, que você. Esquece, amor, não vai. Já pula para o próximo, tá? Então, o programa tem que ter. Aí, assim, vocês vão aprendendo, a gente vai ver, vocês, confia em mim, vocês vão ficar experts em procurar programa e sacar na linguagem deles se tem funding ou não tem. Eu não vou dar as dicas agora, mas é isso, assim, fica só atento que você precisa de funding e não é porque você precisa, você merece, tá? Estamos falando de outro nível. E tem que ter o tuition completo, o stipend, que é o salário, health insurance e garantia de full funding. Vocês têm que checar se tem. Às vezes o funding vem pelo teaching assistantship, às vezes vem pelo research assistantship, às vezes vem por fellowships, que assim, é o mais chique de todos. Então, pode acontecer, eu já vi acontecer opportunities
passam por isso. O teu application foi tão bom, que você não ganhou bolsa do teu departamento. Teu departamento até tinha bolsa, mas a universidade resolveu que vai dar uma bolsa para você. Acontece, é lindo, a gente chora junto. Chique, né? Então, é chique, acontece com opportunity. Então, você pode conseguir fellowship. Você tem que ver, isso é muito importante. Às vezes, um programa de doutorado muito bom, ou de mestrado também acontece, mas não tem funding para international students. Aquele programa não vai dar funding para você, vai dar para um estudante americano. E aí é uma coisa que faz parte da vida. Não acontece com frequência, porque uma das belezas da pós-graduação é que vocês estão produzindo tanto conhecimento importante, que, em geral, os programas não fazem essa distinção, mas pode acontecer. Então, só fica de olho, tá? Outra coisa que é importante é entender que, assim, o mestrado ele pode dar funding parcial, mas aí, a candidatos de mestrado aqui, só preste atenção nisso. Ele vai dar um funding parcial, aí ainda não é um programa ruim, você tem que ver. Ele aceita que eu pegue bolsas externas? Ele tem outras bolsas que eu posso aplicar dentro da minha candidatura? Aí eu vou fazendo um quebra-cabeças, vou juntando bolsinha aqui, bolsinha aqui, bolsinha aqui, eu cheguei no que eu preciso. Também é possível, tá? Já fizemos esse aqui. Outra, aqui, importante, assim, você precisa entender todos os requisitos, tá? Todos. GRE, ele é solicitado, ele é opcional, e aí lembrando, nada para a candidatura de vocês é opcional, a não ser que seja opcional que tenha que pagar extra e a gente vai pensar se é uma besteira nova que inventaram, alguma coisa, mas assim, quando eles falam GRE optional, ele é obrigatório. Por quê? Acho que eu já dei esse exemplo, vocês vão. Eu sou repetitiva, eu sou uma senhora. Senhoras, né? As pessoas de meia idade já se repetem, e professor se repete mais um pouquinho. Então, vocês vão me ver falando algumas coisas algumas vezes. É, temos eu e temos o Cid. A gente tem mesmo perfil, a gente, nossa, entregou tudo, tá tudo bem. Lindos. Só sobrou dinheiro para mais uma vaga. O Cid fez o Diary Optional. Eu não fiz. Ele foi lá e se mostrou. Ele se colocou. E eu não. Então, é assim, para quem vai a bolsa? Para quem vai a vaga? É para ele, não vai para mim. Então, vocês estão nesse nível de competitividade. Então, e lembrando que o GRE, ele não é uma prova que você tem que ter uma nota mínima. Os programas não pedem. Mais para frente, que agora o nosso foco é IELTS, mais para frente, eu vou compartilhar com vocês uma tabela que o próprio Magus faz de qual é a, a nota média por área do conhecimento. Ah, precisa de quanto? Qual é o score de quem passou para TI? Qual é o score de quem passou para inglês? Qual é o score de quem passou para sociologia? Uma dica que eu já dou agora é que, se você está na área de humanas, a redação do GRE, ela tem peso dobrado. Porque você pode nem saber muita matemática, você pode ter noção de pesquisa, metodologia de pesquisa, estatística, porque você já passou por isso no mestrado, sei lá. Mas, assim, não é, não é muito negociável a redação. A redação você tem que subir bem a nota, tá? Os mínimos de TOEFL e de IELTS, os prazos, pode haver prazos diferentes. É, as policies para faculty contact. E aí, mais uma coisa. Pessoal né, quando a gente está falando de candidatura de doutorado. Ah, tem que falar com faculty antes. Vocês vão ter session só disso, só de escrever a carta. Mas há programas, há universidades, que a política da universidade é que você não contate o faculty. E eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu nunca vi um programa, pode ser que haja, tá? Mas eu nunca vi um programa de Stanford que eles aceitam que você entre em contato. E eles são claros, eles dizem lá, não é para entrar em contato. Então, se na sua lista final fizer sentido entrar um programa de Stanford para doutorado, você já sabe que você não vai entrar em contato com o faculty. Ou tem grande chance. Pode ser que no programa que você vai fazer tenha, mas tem grande chance de você não fazer.
Fala, Cid. Vou logo fazer pergunta, não sei se vai falar isso mais à frente. Esse contato preliminar é para informar que você vai se inscrever ou só deixá-los cientes? Não, eu vou explicar rapidinho, porque vai ter duas sessões só para isso. O contato com faculdade para doutorado não é para o mestrado, tá? Mestrado não precisa disso, não. Mas para o doutorado, o contato com faculdade é para você ver, você vai com o seu currículo, você faz uma carta bacana, e aí você vai ver o seu fit com o programa, aquela pessoa, quando a universidade fala para você entrar em contato, aquele professor, ele é pago para fazer isso. Então, ele vai te dar um retorno. Ele vai ver seu CV, ele vai ver sua carta e vai ver. Ah, o Cid tem fit para o meu programa. Ah, o Cid não tem fit para o meu programa, mas eu conheço alguém que pode. Tem outro programa aqui na universidade, tem outro programa em outro lugar, ou sei lá. Ah, ele tem fit para o meu programa, ele é maravilhoso, mas eu vou entrar em sabático. Ou sei lá, eu já sei que no ano que vem não vai ter funding. Isso tudo ele já fala para você. Aí você vai testando se aquilo é aquele programa para você ou não, se deixa na lista final ou não. A gente vai falar com isso com mais calma, mas assim, é importante. Aí, pessoal do mestrado, eu recomendo que façam a carta e mande. Porque eu já vi coisa boa saindo disso. Porque você não é obrigado. Você só precisa olhar lá no site e se candidatar. Mas eu já vi aluno conseguir funding extra porque já estava em contato com o professor, que não era obrigatório, e aquele professor daquele programa teve boa vontade. Ele não era obrigado, mas ele abriu teu e-mail, ele gostou do teu currículo, e de repente ele vai te dar uma oportunidade melhor. Então, não custa nada. E aí não precisa ficar triste. Já viu o aluno ficando triste? Ai, nossa, ele não me respondeu. Se ele não te respondeu, vamos ver se tua carta estava boa. Porque às vezes o texto da carta não está bom. E eles são obrigados a responder carta certa. Não respondeu e tal. Aí a gente vai investigar melhor no site, o site fala, não é para. Os professores não vão responder. Então, assim, não se preocupa, tá? Se vai ter writing sample, como é o writing sample? Writing sample é um elemento da candidatura que a gente não vai ter uma sessão inteira sobre ele, então eu vou falar aqui. Writing sample é uma forma dos programas avaliarem a sua familiaridade com linguagem acadêmica. Então, nossa, mas eu nunca publiquei artigo. Como é que faz? Você tem um TCC. TCC foi feito em linguagem acadêmica. Então, antigamente era menor. Agora o Writing Sample está ficando longo. Tipo, sei lá, já vi Writing Sample de 30 páginas. Você vai traduzir, o programa não traduz. Você precisa traduzir esse texto. E porque senão a gente está revisando a sua linguagem acadêmica. E aí a gente não, o programa não vai poder lá dos Estados Unidos, não vai poder avaliar a sua linguagem acadêmica com verdade. A gente pode dar uma lidinha, dar uma ajuda, uma dúvida pontual, mas a gente não pode revisar. Mas é isso que é o Writing Sample. Tem programa que pede, tem programa que não pede. Tem que ficar de olho. Tem que ver se tem entrevista. Quando é a entrevista? Porque às vezes a entrevista por exemplo, um doutorado, enquanto ele está está lendo as cartas. Às vezes a entrevista só vai acontecer depois de terminar o deadline para envio. Ou só vai ser depois que passar numa primeira peneira. A gente vai ter sessões só para sobre entrevistas, fiquem tranquilos. É que agora está cedo. Quais são os application forms que você vai ter que preencher? Se tem application fee waiver, é aquilo que eu já falei da outra vez. A application fee, o programa tem funding para pagar a application fee de todos os programas que vocês que entrarem na sua lista final. Não se preocupem. No entanto, a gente gosta de receber boas notícias. E às vezes, quando você vai nos virtual tours, ou se você vai nas info sessions, você consegue um application fee waiver. O que isso quer dizer? Uma isenção de pagamento da taxa de inscrição. Application fee waiver é isso. Se você conseguir, você coloca lá e aí a gente faz, a gente, né, economiza os trocadilhos. Se precisa de publicação, que tipo de publicação? Qual é a forma de enviar a transcript? Que no próximo encontro eu já vou dar mais uma tarefa, que não é para agora, só para final de julho. Mas para vocês pegarem os transcripts de vocês, porque vai ter programa que vai falar, sobe o PDF no formulário. Ok. Vai ter programa que vai falar, além de subir o PDF no formulário, você tem que enviar por correios uma cópia de histórico oficial, para gente, até o deadline. Vai ter programa que vai pedir Credential Evaluation, que é o próximo item, que também vai ter uma sessão inteira só para isso, porque isso é complicado, é chatinho, que é o seguinte,
você vai precisar ver se você vai mandar sua candidatura. Aí tem você daqui do Brasil, tem a menina da Bolívia, tem a outra do Zimbábue, a outra, sei lá, da China, a outra do Japão. Ninguém está falando que a universidade existe ou não existe, mas é muito difícil para os programas saberem quais são todas as universidades e todos os programas que existem. Isso já é a primeira coisa. Segunda coisa é eles entenderem que se o número de créditos que aparece no teu histórico equivale ao número de créditos que eles precisam lá. Qual é o valor de créditos do seu histórico, de acordo com o sistema educacional americano? Vai ver se a universidade existe. Então, existem agências que fazem isso. Alguns programas já têm esse serviço dentro lá da Graduate School. Outros, eles falam para a gente pagar uma agência. E aí, assim, esse serviço, ele é caro, a gente faz. Se for necessário, o programa vai fazer. Mas ele é caro, ele é quase $300 para começar a conversa. E ele é demorado. Do dia que aqui eu coloco, que eu vou colocar toda a postagem né, para mandar. No dia que eu coloco aqui no correio, que a Lu faz isso pra gente, até o dia que o seu programa recebe lá o certificado, pode demorar 30 dias. Se não tiver Thanksgiving, se não tiver pandemia, se não tiver Natal Ano Novo, e se não tiver greve dos Correios no Canadá, porque a agência que a gente normalmente usa, porque é a mais pedida, então para otimizar a gente coloca tudo numa agência só, na mais pedida, essa agência, o escritório dela é no Canadá. E todo Natal, começo do ano, os carteiros canadenses fazem greve. Então, a gente precisa de muito tempo. Eu já vi Credential Evaluation demorar 2 meses para chegar. Então, é importante. E aí a gente vai ajudar vocês. Fica mandando carta pro programa, falando, ó, por favor, segura um pouquinho. Só que o programa, ele tem todo o direito de não segurar e já não segurou. Lá, o programa da universidade. Então, é importante a gente saber com antecedência se precisa e para quando é. Se é para sua inscrição na candidatura, que aí vai ter que chegar até o dia do deadline, ou se é só para quando você for fazer matrícula. A gente vai ensinar isso para vocês, mas preste atenção nesse nome, para Prediction Evaluation. Quais são os essay prompts? E assim, escrever os essays, assim, os prompts todinhos lá, inteiro na planilha. Quais são os civil requirements, que agora vocês já estão craques, que os currículos de vocês estão cada vez melhores. Preciso dizer isso, tá? Estamos num caminho muito bom, os currículos de vocês estão muito bons. Se vai ter vídeo teste, às vezes tem. Faça um vídeo. Então, assim, tudo isso vocês precisam entender. Todos esses são application requirements. Alguns desses podem não estar, não ser requirements para o seu programa, para a sua área, mas todos esses requirements existem e são necessários. E aí a gente vai para uma coisa assim, muito importante, que é a questão acadêmica também, que é a estrutura do programa. Esse programa, ele é mais para prática ou ele é mais para pesquisa? Tem bom e tem ruim? Não, tem que ter melhor para você. Eu quero trabalhar na academia, assim, aí eu tenho. Quais são os métodos de pesquisa? E eu estou dentro, assim, eu consigo dar conta desses métodos de pesquisa. As testes, eles são, assim, abrangentes. Qual é o tempo médio das pessoas fazerem o degree? 4 anos, 6 anos? É, na minha área, eu consigo imaginar, por exemplo, eu acho que eu consigo imaginar em todos os três de humanas aqui, na Tainá, no Bruno e na Amanda, que vocês podem em algum momento querer fazer trabalho de campo. É encorajado? Porque eu já vi aluno no UPP nosso que fez fazer trabalho de campo no Brasil. Que para quê? E aí você vira um asset para o programa. Porque imagina, Bruno, interior da Amazônia, que tá o aeroporto da cidade dele mais próximo é o da Guiana, gente. É mais perto do que o de Macapá. Quando que um programa americano vai ter um participante, um aluno, que tem esse nível de conhecimento, essa minúcia de conhecimento da realidade educacional brasileira, com alunos
uma turma que é quase multidisciplinar, porque tem aluno não indígena, refugiado local. Assim, para o programa é maravilhoso o Bruno poder voltar e fazer um field work. Tainá fazendo Black Tourism. Com tudo que a gente tem para desenvolver aqui no Brasil, com tanta história que está, sabe, ainda capenga de desenvolvimento, e tanto projeto bom que já está acontecendo, mas que não tem funding. A Tainá é a pessoa para chegar. Então, assim, você tem que ver se aquele programa vai encorajar a fieldwork ou não. E se aquilo é importante para você também. Porque quando eu estou falando aqui, pode ser que nem para o Bruno, nem para a Tainá isso seja importante. Mas você precisa entender se tem. Eu posso ter colaboração interdisciplinar? Sei lá, por exemplo, o Cid, que é de TI, né, de tecnologia. Pode ser que ele queira fazer alguma coisa com tecnologia e educação. Ele já faz isso no estádio dele. Será que, de repente, dá para fazer alguma coisa disso, trabalhar com a escola de educação e continuar o trabalho que você faz? Será que te interessa? Não sei se te interessa, mas, né, começar a refletir o que que você quer. Por isso é tão importante a gente se conhecer, entender o que que a gente quer, porque aí a gente acha melhores oportunidades. Diga, Tainá. Estava pensando em uma coisa e eu acho que esse é o momento certo para perguntar sobre perfil da universidade e de programa. E aí, dando contexto, acho que foi no final do ano passado, no começo desse ano, eu participei de um evento que estava o Education USA, e aí tinham várias universidades, mas era nível de mestrado. Mesmo assim, eu conversei com várias pessoas que estavam lá, né, representantes dos escritórios. Eu conversei com uma pessoa da NYU, só que era de um escritório de engenharia. E aí eu comentei com ela que uma preocupação que eu tinha é que algumas universidades não valorizassem a minha trajetória por não ser uma trajetória linear, porque agora eu estou no corporativo, eu não estou emendando uma coisa na outra. E aí ela comentou, não, a gente na NIU, a gente vai valorizar, porque significa que você tem experiência, você está no mercado de tecnologia, etc. Mas aí, ouvindo agora você, Fernanda, eu fiquei pensando, isso que ela trouxe é do departamento de engenharia ou eu considero para a instituição como um todo? Sabe? Por Não, mas exemplo, vai no ser de programa que você departamento a lançou, departamento. departamento por departamento. Então pode ser que um departamento não valorize e outro departamento valorize. Por isso é tão importante você fazer contato com o faculty antes, para você Tá. entender o que que faz. Agora, mesmo que você não tenha, é, que você, desculpa, gente, só um minutinho, que você não tenha naquela instituição, você pode ter em outra. Então, assim, não se preocupe. E às vezes, programas diferentes na mesma universidade, tá? Boa pergunta. Isso vale para todo mundo. O que que acontece depois, né? Quais são os outcomes? Que isso é uma das perguntas dos essays. Quando eles perguntam quais são os seus long-term plans, ou long-term goals, eles estão falando disso aqui. O que que acontece depois que você sair daqui? Então, é importante você entender, e quase todo programa vai ter uma sessão para falar dos alunos egressos, dos alumni. E aí você vai ver o perfil dessas pessoas. Na descrição do programa aparece nossos, sei lá, nossos graduates, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Porque é importante você entender se o que você quer tem ali naquele programa. Pode não ter. Pode ser lindo. Podem ter te falado que é o melhor programa do mundo. Por isso que assim, é importante a gente esquecer esse negócio de ranking. Esquece. Joga no lixo o ranking. Porque o melhor programa é o melhor programa para você. Que não é, nunca é a mesma coisa para todo mundo. Então, você vai ver se eles estão trabalhando na universidade, se eles estão trabalhando, sei lá, fazendo public policy no país deles, se eles estão em NGO, se eles estão no governo, se eles estão em international organizations, se estão na indústria. Onde é que eles estão? O que que eles estão fazendo? É, E aí você vai, se você encontra, se o teu objetivo ele é acadêmico, você vai priorizar programas que tenham Strong Placement Records. O que que é isso? Por isso que eu deixei aqui. É assim, você entra lá, esses dias eu vi, em alguma, já não lembro mais qual foi o programa, mas foi assim, é, nossos alunos egressos aqui do PhD, eles são professores, 90% deles já tem um ano, eu vi um quadro, foi isso. Foi, sabe aquele negócio de estatística, assim, né?
que você mostra, assim, tipo uma pizzazinha. Sei quantos por cento conseguiram emprego no primeiro ano em universidade. Outros, assim, você tem que ver quanto tempo um aluno que quer, um aluno, né, um PhD ali, depois dele terminar o PhD dele, em quanto tempo ele conseguiu uma vaga numa instituição para trabalhar. Se a universidade colocou aquilo ali, é aquilo que a gente faz no nosso currículo também. Se não colocou, é porque, assim, às vezes não é para falar muito alto. É para ficar, né, para a gente ficar cochichando. Mas quando a universidade fala, o programa fala com muito orgulho, é verdade. Então você pode ficar tranquilo. Nossa, conseguiu uma vaga para dar aula já, sabe, no primeiro ano? Caramba, dá uma olhada naquilo ali, vê. Nossa, isso é bom para academia, isso é bom. Diga, Cid. Inclusive, quando eu estava procurando EZs e currículo, geralmente essas informações estão uma próxima da outra. Eu vi até um quadro, um gráfico de Pixel que dizia nossos formandos, um trabalha em Facebook, outro trabalha nesse... Enfim, eu vi nome das empresas lá, Isso locais mesmo. que indicava quanto por cento os alunos que saíam de lá trabalhavam. Um gráfico bem assim. Foi um gráfico em que a universidade tentava mostrar a empregabilidade dos egressos, né? Isso. Então, eu vi algo muito semelhante a isso. Geralmente essas informações estão uma próxima da outra. É. Então, não é só marketing da universidade, é real mesmo. Não, aquilo é real. Eles não podem mentir naquilo. Então não é não. É bom isso, porque a gente fala, nossa, mas é isso tudo meu, é meio isso tudo mesmo. O, fala, Inclusive, eles colocam até salário anual. é, Eles colocam até salário porque anual de você quer ir para a cada. indústria, é isso, é isso mesmo. Isso aqui, gente, é, é super importante. É esse aqui e o próximo aqui. É, esse daqui, eu acho que quase ninguém dá bola para isso nos essays, tá? Você vai ver qual é a qualidade da mentoria, student satisfaction, se tem diversity and inclusion. É claro que esses nomes estão um pouco mais, assim, um pouco mais discretos nos Estados Unidos, mas entender, tem associação de alunos internacionais, tem associação de alunos negros, tem associação de alunos LGBT, tem associação de alunos com deficiência. É entender se tem um clubinho lá para você. E se os clubinhos que tem lá te interessam, mesmo que você ainda não participe de nada parecido aqui no Brasil ainda, olhando, você se veja naquele lugar. Vai ter suporte, já vou te dar a palavra, tá? Suporte para alunos internacionais, todas elas têm. Todas as universidades americanas vão ter. Né, você chega perto do seu professor, o ambiente é competitivo, é colaborativo. Isso aqui você vai conseguir no site da universidade e muitas vezes conversando com alunos. E aí, vou dizer isso, vai ter até um slide que eu falo isso. Pode entrar em contato, entra no LinkedIn, procura lá PhD daquele programa que você está olhando, se você quer tirar dúvidas. A única coisa que não é adequada você fazer é você perguntar se o professor é legal ou não é legal. Se as pessoas gostam ou não gostam deles. Pensa no wording, no vocabulário que você vai usar. Porque isso é pessoal. Gostar é uma coisa, é diferente de ser eficiente. Esse professor é eficiente porque eu preciso? Esse ambiente é bacana porque eu preciso? Ou para minha personalidade, para o meu caráter? Não pergunta nada de gostar ou não gostar, porque você pode cair em armadilha. A pessoa pode até responder, e ela pode responder com a visão dela, que não é a sua, e você pode perder programa muito bom com isso, tá? Diga, Tainá. Oi, desculpa de novo, já tô falante, né? Já, Nada. Tá ótimo, tô adorando. Pode falar. já levantei duas vezes. Era justamente sobre esse último ponto que você ia falar, sobre conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu já comecei a fazer, mas era antes até de entrar aqui, né, com vocês. Tô sabendo, Mas, né, Tainá? e aí, porque eu tava, acho que querendo entender era mais sobre a decisão do doutorado em si do que do programa. E aí foi por isso que eu comecei a entrar em contato com as pessoas. E aí agora, enfim, eu não estava entrando tanto em contato, mas eu vi uma oportunidade que eu queria entender se eu já posso fazer isso, que é, quando eu estava pesquisando sobre os programas dos exercícios anteriores, eu vi uma faculdade que permite eu agendar
com um aluno que era tipo um buddy, alguém que poderia ajudar no programa, então da área das ciências sociais. Aí, se eu agendasse, eu acho que eu tenho 30 minutos com essa pessoa para tirar dúvidas sobre o programa. E aí a mão coçou para agendar, não agendei, porque eu imaginei que a gente fosse falar sobre o programa no futuro, mas eu queria saber se eu já posso Você já começar pode, isso. você e todo mundo, gente. Pode Tá, isso, porque esse é o melhor ambiente, porque é dentro da universidade. Então, só pense assim, essa pessoa que está ali, ele não é voluntário. Ele, inclusive, está ganhando para fazer isso. Ele está representando a universidade. É alguém que foi escolhido para representar a universidade. Então, a conversa não é pessoal. A conversa segue profissional. Essa pessoa vai dar o tom. Não é porque ele é aluno que ele é um amigo. Mas é claro que você vai poder fazer perguntas tipo de housing, que você vai poder fazer perguntas tipo, sei lá, o ambiente para alunos internacionais, quantos alunos internacionais tem no programa dele, tem brasileiro, não tem? Quais são as nacionalidades que tem? Essas perguntas que têm um tom mais pessoal, mas ainda assim estão dentro de um escopo profissional e acadêmico. Então pode sim, se tem, melhor ainda. Foi muito bem lembrado, Tainá, tá? Ótimo, ainda bem que isso está gravado. É, aí, próximo. Aqui eu fiz questão de pegar é, uns dois programas, os dois centros de cada um de vocês aí. Fiquei procurando o que tinha. Não botei a universidade para não dar cola. Mas é assim, ver quais são em todas as áreas de graduate, vai ter Research Center dentro. Então, procura se tem Research Center para tua área. E vai dar uma olhadinha. O que que eles estão fazendo? O que que eles fazem lá nesse Research Center? Só publicam? Ou é só o trabalho mais hands-on? Ou sei lá, não publica há um tempão e não aparece nada aqui. Aí você vai online e também não acha nada ligado àquelas pessoas que estão envolvidas. Às vezes o site está desatualizado. É começar a entender se tem coisas ali e se veja. Ah, nossa, tem aqui esse centro de Computer Science and Artificial Intelligence. Eu gosto. Curti isso aí. É bom para mim, não é? E aí, ver, porque esses centros eles vão ter funding extra, eles vão ter mentoria, que pode ser mentoria separada da mentoria que você vai ter com o seu PhD advisor. Eles vão ter conferências, inclusive podem levar vocês para conferências em outros lugares, né? Levar vocês para viajar é muito comum. Fazer muito networking, porque americano gosta muito disso, dessa coisa das bolinhas, né? Essas bolhas são muito úteis. Então, assim, você faz parte do meu research center. Nossa, você provavelmente vai ter, sei lá, um grupo onde você vai poder, sei lá, conseguir trabalho, oportunidade de pesquisa, trocas, de experiências mais para frente, inclusive depois que você terminar seus estudos. Publicação, que às vezes estão publicação da universidade, às vezes é publicação fora da universidade. Então, assim, é muito importante vocês se colocarem aqui. É, mais o quê? É, entender quais são as teorias que vão dominar esse departamento, porque dentro da tua área vão ter diversas sub-áreas. As sub-áreas, elas convergem com o que você está estudando. Quais são as metodologias que estão mais valorizadas? É, o departamento, ele é mais conservador, ele é mais crítico, é interdisciplinar. O que que é isso, assim? Eu me vejo aí de novo. É, E aí, assim, botei um exemplo aqui, sei lá, dois programas podem ser sobre desigualdade urbana e podem ser completamente diferentes, sabe? É entender se vocês se vão falar da sua. Por exemplo, a gente tem uma menina que está indo agora, que ela é de é, urban planning, que, pô, né, ela fez arquitetura. É uma área que pode ser bastante elitista. Mas ela trabalha com urban planning de periferias, entender quais são as dificuldades que as pessoas que moram em áreas periféricas das cidades vivem. Ela estudou aquela questão toda lá da enchente de Porto Alegre, né? Assim, então, tem urban planning e urban planning. Vai ter um urban planning que vai estar falando só de, sei lá, condomínios caríssimos,
ou vai ter, sei lá, urban planning para entender áreas muito novas, vai ter urban planning da área dela. Ela precisa entender se tem a ver com o que ela está fazendo. Não uma coisa que, assim, só porque é urban planning no nome, ele está dentro do que ela precisa. Isso vale para todos vocês. E aí, pensar na interdisciplinaridade também. É, Black Tourism, por exemplo. Tainá, você pode encontrar Black Tourism na escola de Sociologia, de Geografia, de Turismo, de África Diaspora Studies, Latin American Studies. Esses são só alguns exemplos. Bruno e Excel pode estar na educação, pode estar na linguística, pode estar na psicologia, às vezes está na psicologia. Então, não se limita a uma área só quando você for fazer sua busca. A Amanda, migração, pode estar na sociologia, no serviço social, public policy, urban planning, international relations, pode estar em law, que é a tua graduação. É, CID, IT, pode estar em computer science, data science, information systems, pode estar na educação, que eu não coloquei aqui, pode estar na psicologia também. E às vezes está na linguística. Então, assim, veja onde você se encontra. Não fica preso a nome, tá? E, Quando a gente foi pesquisar lá os programas da universidade, foi meio que tricky isso, né? Foi meio um pouco difícil, porque às vezes tinha a área da psicologia, da educação, eu não sabia onde estava o meu. E às vezes é realmente isso, eu encontrei na psicologia ou nas linguagens, né? Então eu fiquei exato, um pouquinho perdido porque não é padrão, né? Cada universidade interpreta de uma forma, né? E depende da exatamente. especificidade também. Uhum. Só que isso que eu acabei de lembrar, né, quando a gente estava pesquisando. E é por isso que é um processo de aprendizado. Por isso que a gente faz essa coisa, parece meio beabá, nossa, faz uma sessão inteira para falar essas coisas todas. Porque na hora que você estiver fazendo sua busca, de repente você pode voltar nessa apresentação, pode voltar no vídeo, pensar, nossa, mas eu não tô louco, eu posso procurar em outro lugar mesmo. Tá tudo certo. Contanto que tem o fit acadêmico, ou o fit profissional, né? O que você quer lá para o futuro. É, Fernanda, por e, exemplo, eu e o Cid, a gente executava um projeto que era dentro de Stanford, só que lá dentro era num centro de saúde pública, só que a gente atuava com trabalho escravo e tráfico de pessoas. Então, um negócio bem misturado mesmo. Pois é. Mas não tem a ver, se você for pensar? É claro que pode virar uma questão de saúde pública, migração. Com certeza. Não é? Então você está estudando de outras maneiras, né? É, por exemplo, a gente tem uma OPP maravilhosa que está no serviço social da Ohio State, que ela estuda migração, displacement e estuda refugiados em favelas no Brasil, dentro do serviço social, que foi assim que o trabalho dela começou. Então, assim, né? E aí, você, onde você vai encontrar suporte para você ver tirar todas essas suas dúvidas e conhecer, às vezes não é nem a dúvida, porque é ok você ter pouca dúvida hoje, porque quando a gente não sabe muito sobre um tema, a gente tem pouca dúvida. A gente tem essa, até essa idealização de que se a pessoa sabe tudo, ela não tem dúvida. Não, cara, se a pessoa sabe muito, ela tem muita dúvida. Porque quanto mais você sabe, mais dúvida você vai ter, porque mais perguntas você vai fazer para que vocês possam alimentar a cabecinha de vocês com mais informação, para que vocês escolham os melhores programas, tour virtual, information session, por favor, façam isso. O que a Tainá sugeriu, se o programa oferecer, fazer uma reunião com o Buddy, é, os perfis de LinkedIn dos professores e de alunos dos programas que você está investigando. O nosso canal do YouTube, o nosso canal do YouTube é uma joia, gratuito. O que que você pode fazer com aquilo? Coloca como se fosse um podcast e começa a ouvir. Fala separado, tem grad, tem undergrad, vem todos grad, aí sei lá, grad numa área que nem é para mim, faz, porque você precisa se acostumar com os jargões de candidatura, às vezes não só do seu programa, mas jargões de candidatura eles são comuns. Você vai poder se acostumar com isso, você vai ouvir perguntas de outras pessoas. E essas pessoas fazendo perguntas vão pensar, nossa, talvez isso seja importante para mim. Google e Google Scholar, para ver quais são os autores, e até fazer uma primeira peneira, programas de, sei lá, de Excel nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, Bruno
É Excel. Aí tá bom, mas é Tison, é Excel, é para. O que que é? É tanta coisa. Então, assim, vai fazendo várias buscas. E podem também usar Opportunity Funds Alumni. Eles são ótimos. A gente faz bom uso deles, como, por exemplo, para as boas-vindas de vocês, mas a gente faz uma session com eles. Eles são sempre muito abertos. Então, se você viu aí alguém que é Opportunity Funds Alumni e você quer conversar, você pode entrar em contato direto com eles, não precisa nem passar por nós. Já tive situações assim que vocês conversam comigo, falam de um programa, sei lá, não sei onde procurar dessa área. Aí eu penso, eu tenho um aluno em algum lugar, né, o OPP Alumni, talvez ele possa te ajudar. E às vezes ajudou. Já teve situação da pessoa efetivamente ajudar, falar, nossa, meu programa tem tudo a ver com você, sabe? Então, assim, tem essa colaboração, porque um dia vocês também vão fazer isso por outros. Daqui a alguns anos são vocês abraçando novos opportunities, então não tem problema nenhum. Diga, Cid. Fernanda, sobre os alunos que passaram por OPT, existe um grupo, uma lista, ou onde a gente possa encontrá-los, especificamente, por exemplo, no meu caso, eu queria encontrar alguém que já é da área de TI, para entender melhor, né, a visão, como a gente Uhum. pode achar esse pessoal. Eu vou achar. Você tem um grupo, a gente ainda não tem nada muito formatado, porque assim, esse é um trabalho danado coordenar um grupo desses. Então a gente tem com os alumni. Então, você quer na área de TI, eu vou procurar alguém que esteja na área de TI e vou apresentar vocês. Pelo menos umas 3 pessoas, assim, para eu poder ter Se uma. tiver três da área de TI, né? Ai, queria tanto que tivesse, não sei se tem três. Porque o Assim, povo, porque o eu povo falo gosta muito três de se humanas aqui tiver. do lado de cá, sabe? Fala assim, três se tiver, assim, só para não ter uma visão enviesada, sabe? Então, se tiver Sem três dúvida. pessoas, eu já Aham. consigo identificar Tá bom. Vou alguma tentar, tá? coisa Não diferente. prometo, não prometo. Porque Tá TI, bom, mas tá vou bom. tentar. Eu vou ver aqui umas perguntas. Bom dia, gente. Todo deslocamento, tá bom? Não, Tainá perguntando se existe o Excel com os contatos e os temas dos alumni. Tem, eu vou perguntar. Isso tem. Isso eu vou perguntar para ele se eu posso compartilhar. Não sei se posso, porque tem questão de dados, proteção de dados, mas isso eu posso. Vou perguntar. Então é isso. Deixa eu seguir aqui. E aqui a gente chegou. Todos vocês eu coloquei na sexta-feira, dentro do drive de vocês, na pasta Programs List, eu coloquei esta planilha aqui. Eu vou parar de compartilhar a apresentação e vou abrir lá na planilha. Peraí. Vou pegar da Amanda, porque está na letra A, tá? É só por isso. Não tem favoritismo, só um minutinho. Deixa eu colocar de novo. Aqui. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Estamos Sim, aqui. Então tá. Então, dentro da pasta Programs List, a Amanda está querendo. Da pasta Programs List, vocês vão ter essa planilha aqui. Ela parece imensa e ela é. É, parece chato de preencher, às vezes é, mas é tudo absolutamente necessário. Essa planilha todo ano é revisada. Então, assim, se tem alguma coisa que você coloca, que a gente vê que não está funcionando, que não precisa, a gente vai e tira e vê para o próximo ano. Então, ela tem várias abas. Neste momento, vocês não se preocupem com as outras abas. Vocês vão se preocupar só com a primeira página. Porque vocês precisam, antes de seguir, vocês precisam aprender a mexer nessa planilha. Então, aqui, você tem várias colunas. Cada coluna dessa é um programa que você vai preencher inteirinho sobre ele. Aqui só está um exemplo. Você vai colocar o nome
da universidade, sei lá, é, Ohio State University. Aí você vai colocar o programa de, não sei, IT. Aí você vai botar aqui o site do programa, o admissions address, o admissions telephone. Aí você vai me perguntar, Fernanda, estamos em 2026. Você realmente quer um endereço e você quer o telefone? Então eu vou falar para vocês uma coisa que já aconteceu comigo. É o seu deadline para mandar a sua candidatura. Eu paguei e o pagamento não foi. E o deadline é aquele ali. Aí eu tinha que ligar para alguém, porque por e-mail, no deadline para envio de candidatura, ninguém vai responder meu e-mail no dia. E eu precisava que fosse respondida, que a solução viesse naquele dia. Eu precisava de um número de telefone. Esse número estava aqui. Então você precisa dessa informação. Você precisa, se você tiver isso aqui, se tiver, contact person, se tiver. Vamos dizer qual é o contact person. Você foi numa feira do Education SA, você participou de um webinar, você foi, sei lá, numa info session, e você pegou um nome de uma pessoa, que é muito raro. Vocês vão ver, assim, muito, o que é mais comum nos sites das instituições é tipo assim, uma lenda, né? Quem é? Não sei se é uma AI ou se é uma pessoa. Graduate Admissions. O que isso quer dizer? Se é um homem, uma mulher, um robô? Não sabemos. Mas nessas sessões e nos eventos, você consegue ver o nome da pessoa. E normalmente nesses eventos a pessoa dá o e-mail dela. Então você vai e coloca o nome aqui, porque aí fica mais fácil a gente achar a pessoa quando for preciso, o endereço dela. Isso às vezes você não vai ter, tá? Já vou dizendo que não vai ter. Qual é o application fee? Qual é a taxa? Qual é o application deadline? Para o pessoal do mestrado, tem o Financial Aid Deadline, que é separado do Financial Aid Deadline, do Regular Deadline. Tem, para o pessoal do mestrado, tem fund. Aí aqui alguns, vocês vão ver, que alguns tem até para você escolher. Você não encontrou a informação de funding. Todos os alunos admitidos têm a fully funded. Tem some funding opportunities, partial funding available, no funding available. Você vai colocando aqui. Qual é o application form link, o login, se o Jerry, se precisa, recommended but not required, GMAT, acho que aqui ninguém vai usar GMAT, mas às vezes precisa, o minimum score se tiver, de Jerry, qual é o program code, vocês vão aprender a ver isso, como é que você vai fazer o submission? Eu vou botar o PDF, eu preciso fazer o envio oficial. Aí você vai respondendo a todas as perguntas aqui. Parece, assim, parece chato, mas é muito útil, gente. Porque imagina lá na frente, quanto mais você praticar, mais rápido você vai encontrar essas informações, mais rápido você vai ficar até seguro para falar não encontrei, porque quando a gente coloca aqui, sei lá, não encontrei informação, não quer dizer que essa informação nunca será vista. Você, num outro momento, a gente vai mostrar para vocês como achar a informação quando você não achou. O que que você faz quando não achou a informação? Você precisa dela. Você não pode viver sem ela. Então você vai ter outras maneiras. Então, assim, é muito, muito, muito importante que vocês aprendam e fiquem amigos dessa planilha. Para agora, para os próximos dias, eu já coloquei até no Classroom, se eu não me engano. Se eu não coloquei, eu vou colocar hoje. Eu quero que vocês escolham 2 programas da área de vocês. Qualquer programa. Todo mundo aqui já ficou olhando um programa ou outro. Pega 2 programas e preencha a coluna B e a coluna C. O melhor possível. Não vai ser graded. Não vai ter nota 0 ou nota 100. Mas você, nas suas dificuldades, você vai poder tirar dúvidas e você vai poder ajudar seu colega a tirar dúvida também. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de mais outra pessoa. Então, eu só quero 2 colunas preenchidas. Disso aqui. Se for tudo, parabéns. Se não for tudo, a gente vai ver o que que você não conseguiu. Tá? É, alguma dúvida até aqui? Não, tudo tranquilo. Não? Não. Tá, parando. Por enquanto. É. Tá. Vou parar de compartilhar, então. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu
corri o máximo que deu para a gente fazer no passar de 1h30. Sei que todos vocês são muito ocupados. Muito obrigada por estarem aqui. E a gente vai seguir conversando, tá? Um beijo, Fernanda, só para queridos. confirmar, as sessões de segunda, a partir da semana que vem, elas vão ser só para os mock tests? É isso? As sessões? Não, hoje era um prazo para você Eu tinha, submeter o mock test. eu não lembro alguma coisa que nas segundas a gente faria um mock test, alguma coisa Não, assim. toda segunda vocês vão fazer. São 7 semanas, 7 mock tests. Ah, Toda é o prazo segunda-feira para você vai você. fazer um mock test. Ah, entendi. É o prazo, Entendeu? né? É o prazo. Da E aí tarefa. você vai, Ah, vai fazer, vai ter lá um resultado geral, que não é cada. E você vai fazer o upload lá no Classroom, que eu vou atualizar lá. Eu vou abrir para vocês colocarem, tá? beleza. Ah, Essa entendi. semana. E aí você vai ver o comecinho da sessão, você vai ver a conversa que a gente teve sobre a finalidade do mock test, assim, toda semana vai ter mock test. Toda semana vai continuar tudo igual, toda semana vai ser vocês me vendo aqui no primeiro semestre e toda segunda vocês vão entregar um mock test, tá bom? Perfeito. Tranquilo. Então tá. Obrigada. Um beijo, gente. Boa semana, bom trabalho para vocês, tá? Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.